Olá, queridos alunos, retornando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, tratando do livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre encarnação. E, como de costume, deixamos uma perguntinha para vocês refletirem no sentido de poder estudar. Encarnação, castigo ou justiça divina? Vamos ver? Vamos ver. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e, se estiverem gostando, dá um like no vídeo pra gente. Então, a encarnação. A alma alcança a perfeição durante a vida corpórea, sofrendo prova de uma nova existência e assim depura-se. Então a alma não está aqui para expiar, só expiar seus pecados, como dizem? Todos contamos muitas existências. A alma, depois de haver deixado o corpo, reencarna em novo corpo, com a finalidade não só de expiação, mas também melhoramento progressivo da humanidade. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então nós passamos por provas para poder evoluir. À medida que nós vamos falhando nessas provas, nós expiamos numa nova existência. Então nós temos sempre provas e expiações, até alcançarmos a perfeição. Exatamente. E ele continua nos falando, o número de encarnações para os espíritos é variável. Ou seja, aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então sabemos que nossa estrada é bastante longa. Exatamente. Quando completado toda a sua jornada evolutiva, ou seja, depois da sua última encarnação, o espírito torna-se bem-aventurado, puro espírito. Então é aquilo que a gente sempre fala, Deus não é injusto com a sua criação. Ele nos cria simples e ignorantes e nos dá uma oportunidade através do progresso, através das consequentes reencarnações, através de nossas experiências, nós vamos nos depurando até nos tornarmos seres angelicais. Então você vai observar que aqueles tidos como modelo de santidade também passaram por essas fileiras, também tiveram suas dificuldades, também tiveram as suas experiências boas e ruins, e que souberam, num menor curto espaço de tempo, corrigi-las. Aliás, a parábola do filho pródigo bem relata a necessidade de nos experimentarmos na encarnação, ou seja, no mundo material, para podermos alcançar essa experiência, essa consciência e nos tornarmos espíritos bem-aventurados. Então, quase que respondendo ao nosso questionamento, a encarnação não é um castigo. Não é um castigo, é a justiça divina. É o grande prêmio que nos é dado para que a gente possa progredir e corrigir as nossas imperfeições. Então aquelas reclamações pontuais que fazemos, por que isso comigo? Por que tudo acontece comigo? Está aqui a resposta. Para que você possa galgar elevadas posições, para que você possa, através dessas experiências, ganhar conhecimento e adquirir a lapidação do seu ser. Então, dogma, eu tenho que explicar para você o que é um dogma, é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Então, não se discute isso, é verdade. Porque a doutrina espírita já nos deixa com uma folga para podermos trabalhar isso. Ela não diz que é verdade, ela te permite descortinar essa verdade através do conhecimento. Então, na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou convicção, um pensamento firme ou doutrina. Posteriormente, passou a ter um fundamento religioso, em que caracteriza cada um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença religiosa. Pontos inquestionáveis, uma verdade absoluta que deve ser ensinada com autoridade. Porque a doutrina espírita já recebe com reservas esse conhecimento. E vamos ver lá na questão 171, que ele pergunta, em que se funda o dogma da reencarnação? E eles respondem, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos,
O bom pai deixa sempre aberto a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, o Criador te dá, através da doutrina, ou dogma, da reencarnação, a possibilidade da correção de seus equívocos. Não existe as penas eternas, não existe o fogo eterno. Ela te dá sempre a possibilidade de corrigir. É claro que quanto mais rápido você corrige os seus equívocos, mais rápido você atinge a senda dos espíritos superiores. Quanto mais você se demora, maior dificuldade você tem, mais dolorosa suas passagens pela crosta terrestre. E lá na nota de Kardec ele nos fala o seguinte: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam realizar ou concluir numa primeira prova. Por isso que ele nos adverte: não é a pressa do mundo espiritual, a pressa é nossa. Não obraria Deus com equidade nem de acordo com a sua bondade se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Então, é concedida a todos nós as escolhas, o livre-arbítrio, as escolhas de nossa caminhada. Fala isso na aula mais à frente, sobre livre-arbítrio. Exatamente, mas o fato de eu ter feito escolhas equivocadas não pode me condenar, Deus não seria justo, não seria imparcial se desse para mim uma condenação eterna. E aquele que foi bonzinho, que nada que se equivocou, ganhasse o reino do céu. Não, ele é justo, ele dá oportunidade a todos nós na correção de nossos rumos. Eu não tenho como apagar o meu passado, mas eu tenho como escrever um final para a minha história. A doutrina da reencarnação, ou seja, das existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condições moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão não a indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência de sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Então, eu sei que tenho uma série de imperfeições e que preciso corrigir essas imperfeições, e trabalho para corrigir essas imperfeições. Isso é uma esperança para todos nós. Nenhum de nós está livre dos erros, dos equívocos, das escolhas errôneas que fazemos. Nenhum de nós. Mas o fato de escolhermos errado, pela falta de consciência nossa, não implica numa condenação eterna. Nos será dado, pela justiça divina, a oportunidade de uma nova reencarnação, passando, experimentando as mesmas provas, fazemos novas escolhas, fazemos novos caminhar, escrevendo um outro final para nossas vidas. E aí eu pergunto, se nos é dado essa possibilidade de reencarnar, como seria? Reencarnamos em mundos diferentes, no mesmo mundo? Ou sempre aqui no planeta Terra? Sempre no planeta Terra. Vamos ver que a doutrina nos fala na questão 172 e 173. As nossas diversas existências corporais não se verificam todas na Terra. Olha. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A alma pode viver muitas existências corporais no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Assim, o espírito pode então reaparecer muitas vezes na Terra e também voltar a este, depois de termos vivido em outros mundos. Um exemplo que se dá é o clássico da escola, né?
Estamos na escola, fazendo um curso nessa escola. Não fomos aprovados, vamos voltar para a mesma turma. A mesma série. Os outros coleguinhas vão avançar e eu vou ficar na mesma série. Provavelmente com os mesmos professores, com os mesmos coleguinhas que foram reprovados e outros coleguinhas que estão chegando de outras turmas. Então é mais ou menos assim que funciona. Aqueles que adquiriram a elevação serão deslocados do local que se encontra, do planeta que se encontra, serão alocados, levados para outros mundos, para outros planetas. E aí Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 11, vai nos falar, quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado deste mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquirirão novos conhecimentos. E é fácil de entender isso. Estamos fazendo o curso primário. Eu vou permanecer nessa mesma escola? Se ela não tiver outros cursos? Não. Eu sairei dessa escola primária para ir para uma escola secundária. Depois de concluído todo o acervo que tem a me oferecer naquela escola, eu vou para a universidade. E assim sucessivamente. E no mundo espiritual não é diferente. Somos alocados naquele planeta até que a gente esgote todo o conhecimento daquele planeta, até podermos galgar um outro planeta. Lá na questão 177, 177A, ele nos fala, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, então vemos que a felicidade não é da Terra, não é desse planeta, não tem um espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo, pois muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau, que é o mesmo que mudar de uma escola para ir para uma outra escola, na mesma série, com os mesmos conhecimentos. Em um mesmo globo, cada vez poderá ocupar posições diferentes das anteriores, e nestas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. E aí nós vamos lá, em Elogio à Loucura, de Erasmo de Rotterdam, que nos fala que ora estamos no cenário como reis, ora estamos no cenário como mendigos, e essa troca sucessiva é que vai te dar as experiências. Então, nem sempre eu sou rei. Quando eu sou rei, depois eu vou voltar como plebe, para eu sentir os efeitos do que eu deixei de fazer quando rei, que estava em minhas mãos. E tirar todos os conhecimentos daquela situação. Quando eu sou levado a plebe, eu aprendo a moldar, acalmar o meu ser e entender que tudo isso passa. E lá na questão de 178, Kardec, perquirindo os espíritos, faz. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Será que pode? Será que eu vou encarnar num mundo inferior àquilo que eu já galguei todo um conhecimento? Mas ele acabou de dizer que quando a gente adquire toda a soma de aquisições que aquele mundo pode nos dar, a gente passa para um outro mais adiantado? E o espírito não vai retroagir? Será que a resposta é não? Os espíritos nos advertem e nos orientam. Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então, o espírito ele vai ingressar no mundo inferior dele? Sim, mas já como mestre, já como instrutor, já com a qualidade de poder servir, de auxiliar. E ele o faz não mais zangado, porque sim, como nós somos compelidos compulsoriamente a encarnar, não venhamos muito satisfeitos não, né? É feito planejamento, mas a gente fica meio zangado quando a gente chega, quando é descortinado para onde nós vamos, quem nós seremos. Aí nós ficamos bastante incomodados. Mas nesse caso não, o espírito fica feliz, porque ele está sendo útil, ele está trabalhando, ele está em prol dos seus irmãos. E ele também dele mesmo. Exatamente, ele sabe que isso é meio de adiantar-se. Então os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição dele consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, eu posso não avançar? Posso, mas é claro que eu vou responder pela essa escolha. E essa escolha, com certeza, pelo esse mau emprego da minha reencarnação, eu receberei a punição, o cumprimento em locais que eu não gostaria de estar, mas em função da minha teimosia e não querer progredir. Então, os seres que habitam cada mundo não hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição. Uns espíritos são mais adiantados do que outros, naturalmente.
Mas é porque Deus está privilegiando ele? Não, tem Não. a ver com as nossas escolhas. Nossa escolha, a vontade de progredir. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso de sua superioridade e das condições do corpo que tomar. As aquisições que o espírito alcança na sua estrada de progresso, elas não são perdidas. Mas em determinada reencarnação, por exemplo, ele pode vir num corpo que ele não tenha condições de manifestar determinada inteligência, determinada aquisição que ele já teve em outra existência. Mas ela não está perdida. Então é como se fosse uma caixinha de ferramentas. Sim. Na medida em que aquela encarnação necessita daquela aptidão, daquele talento, aquela caixinha ali é aberta. Se não necessita, aquela caixinha fica guardada. Mas o espírito perdeu? Não, conserva com ele. Lá mais à frente, quando ele adquirir a condição de um espírito superior, essas caixinhas todas estarão à disposição deles e aberta para quando ele quiser e desejar utilizar. Excelente exemplo. Então, explicando esses talentos não utilizados, você vai encontrar na Influência do Organismo, capítulo 7, parte 2 do próprio Livro dos Espíritos. Que a gente vai estudar lá na frente, mas só para explicar essa questão. É só um spoiler, não é? Que a gente vai dizer, na questão 368, ele fala o seguinte: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Isso é uma pergunta que ele faz. E os espíritos respondem: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como o vidro opaco é livre à irradiação da luz, é como um vidro opaco. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, a qual tira a liberdade dos movimentos. Então ele está te mostrando que o fato de você ter talentos, que você ter essa ferramenta, mas se o seu corpo não estiver adaptado para o uso daquela ferramenta, ela não vai aflorar, até porque não tem o menor sentido, ela não tem utilidade, aquele conhecimento para você naquela encarnação. Então, o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Já falamos isso, até usamos um exemplo na roupa do astronauta. Para sair de um meio para outro, ele precisa de uma roupagem. Esse invólucro, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Ou seja, estamos falando de quê? Do perispírito. Então, estamos falando da densidade desse perispírito para que ele possa atuar na matéria. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra, como outros, no entanto, o mesmo não se dá. Há mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado do espírito puro. E é isso que alguns confundem, a segunda morte do espírito. Não, não é isso, o espírito é imortal. O que acontece é que o perispírito, dada a evolução, ele fica tão etéreo, é que como se não existisse. Então você vai observar uma intensa iluminação, uma intensa luz, uma intensa força, não propriamente um perispírito. Então não há linha divisória perfeitamente demarcada entre o estado correspondente às últimas encarnações e o do espírito puro. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. A substância do perispírito não é a mesma em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro. Então, lá na questão 186, 186A e 187, é que nos dá essa explicação dessas mutações, vamos chamar de mutações que o perispírito vai sofrer para poder se adaptar ao planeta em qual ele está encarnando. Em Notas de Kardec, na questão 182, nos fala: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Então não tem privilégios para ninguém.
É preciso elevar-se moralmente, ou melhor, elevar-se eticamente. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade, ou seja, empatia. Eu vou me afastando do egoísmo e me tornando um ser mais empático. Eu vou buscando compreender mais o outro. O sentido do perdão está bem aguçado. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objetos ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante, ou seja, a verdadeira fraternidade. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. Então você observa que o medo da morte que temos está ligado diretamente à nossa imperfeição moral, pela nossa incerteza, pela nossa incapacidade de acreditar na providência divina, é que temos a morte. Quando se chega a esse estágio, como Kardec nos adverte, o espírito ele tem perfeita consciência e compreensão que nada mais é a morte, porque se os espíritos nessa condição encarnam em planetas evoluídos e também desencarnam, porém com uma percepção completamente diferente da nossa. Então, nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimas diversas da vida da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então ele tem a conserva a forma humana? Sim, mas de uma beleza exuberante, numa iluminação que nós não conhecemos. Nos é dito, mas não conseguimos nem imaginar. Nos sonhos mais agradáveis de nossa vida, a gente consegue imaginar que beleza é essa que nos é falada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nós vamos encontrar essa afirmação. E a infância? Será que em todas as escalas evolutivas os espíritos passam pela infância? Vamos ver? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como do vosso mundo, lá na questão 183. Ele nos explica, vamos comparar os dois mundos, nosso mundo e o mundo superior. Nós nascemos. Então, é preciso uma adaptação desse espírito para essa nova jornada nesse mundo que ele está nascendo. Então, ele precisa da infância, sim. Porém, aqui é mais demorado. Aqui, pela força da matéria, pela força do nosso egoísmo, nós sofremos muito mais. Aqui não. Aqui é mais rápido. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporções com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Então, também nós temos que guardar que o corpo que esse espírito vai abrigar também precisa acompanhar o adiantamento desse espírito. Porque sim, um corpo debilitado, um corpo sem condições, um corpo não adaptado a essa evolução, não vai poder ter nele a habitação de um espírito superior. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixão a miná-lo. Questão 182, nota de Kardec. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 9, que nos fala isso. Foi exatamente o que nós explicamos. Então, em mundos onde os espíritos são adiantados, essa infância é muito rápida. Por quê? Porque o espírito já adquiriu esse desenvolvimento e o corpo daquele ambiente já está adaptado para receber esse espírito evoluído. Ou seja, não sofre tanta influência da matéria. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo encontro. Fiquem em paz.